Julho das Pretas é uma agenda comum do movimento de mulheres negras, criado em 2013 e que se espalhou por todo o país para celebrar o Dia da Mulher Afro, Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado sempre no dia 25. Durante todo o mês são feitas diversas ações, debates, marchas. E para lembrar justamente o direito das mulheres à proteção ao mercado de trabalho e também o combate ao racismo e toda a opressão de raça, de gênero. E o Nação pega carona nas reflexões que foram feitas durante todo este mês para debater o feminismo negro. E estão conosco a especialista, socióloga e especialista em direitos humanos e integrante do Conselho Consultivo da Federação das Associações de Comunidades Remanescentes de Quilombo, Reginete Bispo, e também a doutora em Educação pela URGS, especialista em políticas públicas e presidente do Instituto África e América, o IAFRA, Eliane Almeida de Souza. Bem-vindas ao Nação. E para a gente, então, discutir o feminismo negro, avanços e desafios nos últimos anos. A gente já tem uma marcha que se tornou histórica de 2015, das mulheres negras, e esse ano a gente também teve marchas em diversas cidades, já se torna um evento muito representativo, a gente acompanha algumas imagens aqui ao fundo também. Como é que vocês têm percebido, então, o movimento de mulheres? Lembrando que nesse ano a gente teve até a presença da Angela Davis aqui no Brasil, dizendo que esse movimento é o mais importante no Brasil para forçar mudanças e dar esperança para o povo. Essa agenda, essa pauta do feminismo negro, das organizações de mulheres negras, ela tem uma centralidade na realidade política e econômica que a gente vive no país hoje. Tá? Porque a história do povo negro, do povo negro no Brasil, quase 4 séculos de escravização, 5 séculos de dominação, porque nós vivemos, vamos partir do princípio de que a gente vive numa sociedade que tem uma elite dirigente com uma mentalidade ainda escravocrata, Ou seja, que tem os que podem tudo, merecem tudo, e os que não são dignos de nada. Isso é uma herança da sociedade brasileira do período da escravidão. E eu vou pegar um exemplo muito prático e concreto. Democratização do ensino. O ensino neste país sempre foi um ensino para as elites, para as elites brancas, que nunca investiram na educação no Brasil, porque, se vocês lembram, durante o período de escravização, pós-colônia e até hoje, a elite branca mandava seus filhos estudar onde? Em Coimbra, Portugal, fora do país. Então, a educação nunca foi. Pensar a educação para o povo no Brasil nunca foi prioridade. Então, é com a luta do movimento negro, com a luta das mulheres negras, que a gente começa a querer pedir educação de qualidade, cotas raciais não porque somos pobres, mas porque somos um povo que fomos escravizados durante quase 4 séculos e nós queremos reparação por isso. Isso fez com que se repensasse a universidade. E hoje a universidade, especialmente a pública e as privadas também, estão num outro processo de produção acadêmica, de conhecimento, contrariando tudo e a todos que diziam que as cotas raciais, a inclusão de pobres e negros ia diminuir a qualidade do ensino. Isso é mérito das organizações negras, especialmente das mulheres negras. E lembrando ainda a Angela Davis, que nos visitou aí. Então, quando a mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta também, que a gente tem observado. E a Eliane tem uma pesquisa importante sobre as cotas, que a Reginete vinha pontuando aí, mudanças que está trazendo para a educação, um setor que a gente também precisa avançar muito, tem essa desigualdade que, como não seria diferente, também aparece muito fortemente na educação, mas a lei de cotas já está mudando um pouco o perfil dos estudantes e das universidades, dá para a gente dizer. Não é por acaso que no mês da mulher afro-caribenha eu me torno a primeira doutora negra da Lomba do Pinheiro,
primeira doutora negra da minha família, primeira Parabéns. geração, né? Obrigada. E acho que isso também vem num olhar de denúncia, né? Quer dizer, se nós somos mais de 100 mil moradores na Lomba do Pinheiro, que é a pesquisa que são quase 300, por que só uma mulher negra consegue ser doutora em educação, né? Então a gente também traz esse olhar da periferia, né? Do lugar de onde eu venho, onde eu moro e de onde eu falo, né? Como uma dificuldade na questão da educação, né? O quanto nos foi difícil, né, essa chegada, o quanto tem sido difícil a chegada na universidade pública, que é um espaço, né, que ainda tem esse perfil de elitismo, né? E a gente descobriu com esses alunos entrevistados, eu entrevistei ex-alunos cotistas, que é a primeira pesquisa também inédita que olha para esses alunos que já se graduaram, porque a gente tem alunos cotistas hoje na universidade, mas não sabe quem são, de onde estão, né, e para onde vão esses alunos. Então eu me debrucei para entrevistá-los, né, para entrevistar esses alunos cotistas, explicando um pouco e tentando entender por que essa questão das cotas raciais ainda tem incomodado, né? Porque sociais, ok, cotas sociais tranquilo, mas quando chega na questão das cotas raciais, a gente ainda tem escutado, não só dentro da universidade, mas em toda a nossa sociedade, e se formos fazer um parâmetro, mais de 50% ainda tem sido contrário às cotas. A nossa sociedade não só está dividida, mas a gente tem muitas pessoas ainda contrárias às cotas, porque não entenderam, né, que é uma política reparatória. Então a gente precisa reparar algo que foi perdido. E você só repara quando você coloca para o outro um pouco mais da questão igualitária. Se você não dividir um pouco mais da fatia daquele bolo, você não consegue falar em reparação, você não consegue falar em política pública. Então, o que acontece? A gente tem alunos que passaram por essa universidade, se formaram e trouxeram ali na questão do acesso, permanência e empoderamento muitas denúncias. Nesses alunos cotistas raciais, entrevistei só alunos negros, homens e mulheres. Da Universidade Federal da Universidade do Rio Grande do Sul, da URGS, foram, a partir das cotas que iniciou em 2008, né, foram discriminados por seus colegas negros, por seus colegas não negros, né, que são os cotistas, não cotistas também, mas principalmente pelos professores. Então, acho que trouxe aí uma questão muito séria que a gente precisa investir mais na formação. E não é na qualificação, não, porque assim, né, é formação mesmo de professores, né? A partir desse olhar que a universidade precisa se redemocratizar por dentro e por fora, né? A partir desse olhar de flexibilização das legislações, que as cotas estão dando certo, elas existem, elas funcionam, mas elas precisam ainda avançar. E esse avanço, né, na pesquisa ele pontuou isso, né, que o currículo é que tem sido o maior entrave. Os nossos alunos cotistas negros chegam da periferia e encontram um currículo eurocêntrico. Não se veem. Muitos alunos evadiram. Nós tivemos, assim, falas desses alunos muito pesadas, de muitas dores, de muitas discriminações e muitos preconceitos, né? Sofridos pelos professores, pelos colegas, por alguns gestores também, mas isso forma, né, essa universidade pública, que a gente quer que seja mais democrática, porque ela ainda não é, né, ela está mudando o seu perfil. Temos cotas agora na pós-graduação, né, porque antes era na graduação, para negros, indígenas e alunos de escolas públicas. Na pós-graduação, acho que houve um avanço muito importante em 2017, que eu participei de uma comissão que foi cotas para negros, indígenas, trans, e quilombolas. E eu acho que essa questão dos quilombolas, ele também é um outro recorte que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar, porque os quilombolas e os negros não são iguais. Né? Quer dizer, tem especificidades e essas especificidades precisam também adentrar dentro da universidade. Então foi muito importante estar lá dialogando e vendo essa instituição se redemocratizando um pouquinho mais por dentro, tentando se redemocratizar, apesar de todos os sofrimentos desses alunos, mas assim, a gente precisa também olhar essa questão dos nossos professores, né? A maioria dos nossos professores da universidade na graduação são brancos, então a gente também está dialogando sobre essa importância, porque a gente não quer nada sobre nós sem nós. Né? É um pouco esse olhar que traz o pessoal dos deficientes, né? Nada sobre nós sem nós. E nós ampliamos essa fala dizendo como que vai falar de negro, de políticas públicas, de ações afirmativas para aqueles que não detêm as suas dores, para aqueles que não detêm a história, para aqueles que não detêm a memória. Então, é estar junto, né? Não é estar com. E uma professora perguntou o que mudou para ti nas cotas, né? Na questão das cotas, que a gente acompanhou a chegada. Olha,
Professora, antes falavam de nós, né? Nós negros, nós indígenas, nós quilombolas, agora falam com nós. E eu acho que esse falar com, ele dá um outro tom, sabe? Ele muda muita coisa, porque se dá um olhar específico no respeito da luta, da história, do pertencimento, dessa memória de ancestralidade que não está no currículo, mas os nossos alunos já estão colocando, já estão dialogando, já estão fazendo movimentos para que aconteça. Nós temos exemplos na Universidade Pública hoje Federal muito significativos, muito importantes, né? Tem o grupo do Balanta, que é um grupo que acampou na reitoria quando a universidade tentou aprovar um projeto sem consultá-los. E eles fizeram lá, desse grupo, não só acamparam, mas fizeram seu movimento, e hoje eles resistem. E nesse grupo eles continuam conversando, fazem articulações e denúncias desses preconceitos e desses racismos que eles vivem na universidade e na sociedade, né? Então, nós temos sociedade gaúcha ainda muito preconceituosa. O Brasil, acho que o Brasil em si ele é preconceituoso, mas a nossa sociedade gaúcha, pela questão da colonização, é o braço mais pesado sobre a nossa comunidade negra. A gente falou de uma política pública importante, né, e da lei de cotas aí que está mudando um pouco o cenário na questão educacional, mas a gente tem também muitos entraves no mercado de trabalho, né? A mulher negra segue recebendo um salário menor, né, proporcionalmente, e também a dificuldade de chegar aos altos cargos, né, os cargos executivos. Uma pesquisa do Instituto Etos indicou que as mulheres negras têm subrepresentação, né, chega a ser menor que 1%. Reginete, o que precisa ainda avançar nesse sentido? A gente percebe o racismo institucional muito forte, né, no mercado de trabalho. Sim. Quando eu falo, né, que a sociedade brasileira ela é racista, né, a gente parte do princípio de que o racismo, assim como o machismo, são duas categorias de dominação que transversalizam toda a sociedade, especialmente as instituições públicas. O Estado brasileiro ele foi constituído e concebido dessa forma, né, para privilegiar um grupo, né, muito pequeno, uma elite branca, para manter a dominação. Ou seja, então, no Brasil, a burocracia, inclusive a burocracia, ela está constituída para inviabilizar as políticas públicas para a população negra, inviabilizar a ascensão do negro em qualquer esfera. A dominação ela é política, ela é econômica, ela é social, né? E o mercado de trabalho, a gente vive hoje algo assim assustador. Nas 2 últimas décadas, né, nós negros, boa parte, né, da população negra, se pegar como exemplo as trabalhadoras domésticas, né, começam a se inserir no mercado formal de trabalho, porque grande parte dos trabalhadores negros sempre operaram no mercado informal, né. Pegar as trabalhadoras domésticas porque é a categoria mais emblemática, porque tem uma longa história de luta pelos direitos trabalhistas da categoria, né? Hoje, quando a gente começa a se inserir no mercado de trabalho, começa a aumentar o grau de escolarização, né, da população negra, que a gente pode disputar as altas gerências, né, os grandes cargos, né, aqueles que realmente constituem poder, né, o que acontece? A gente começa a ter que lidar com o Congresso, com um governo que é racista, que é xenófobo, tem ódio ao pobre. A reforma trabalhista que subtrai direitos fundamentais, especialmente de nós mulheres negras, né? Com o discurso de que o brasileiro está vivendo 76 anos, em média, né? Não é verdade, porque se tu pegar essa média nacional e colocar recortes de gênero, de raça, recortes regionais, você vai ver que não é isso. Nós, mulheres negras, nós temos uma média de vida de 69 anos. Ou seja, tu te aposentar integralmente, se tu quiseres uma aposentadoria integral, tu não te aposenta com menos de 65 anos. E ainda, para te aposentar integralmente com 65 anos, tu tem que ter contribuído 49 anos com a Previdência. O que a gente sabe que para nós é impossível, porque o mercado formal não nos aceita. A média de uma mulher negra permanecer no trabalho é de, no máximo, 36 meses. Né? Então, quando tu perde um trabalho, até tu te inserir no outro trabalho formal,
né? É 2, 3, 5 anos e a maioria nem consegue se inserir. Ou seja, isso tudo conta para aposentadoria, né? Então, tu vai chegar com 69 anos, né? Se chegar, né? Sem direito à aposentadoria. Eu coordeno uma organização de mulheres negras chamada Instituto Acani e nós fizemos um longo debate com as mulheres negras sobre essa pauta, de como isso nos afeta. Hoje, nós, mulheres negras, os trabalhadores em geral, mas nós, mulheres negras, estamos sem proteção social do ponto de vista da Previdência, né? E isso, então, não era à toa que os meios de comunicação estampavam todo momento, durante o debate da reforma, uma mulher negra e um homem negro dizendo que a reforma trabalhista era maravilhosa, né? Porque agora todo mundo ia poder se inserir. Não, todo mundo vai se inserir de forma precária no mercado de trabalho. Então, eu tenho pensado, né, que isto, né, toda essa reação tem a ver com a nossa luta, com a luta das mulheres negras, as cotas raciais que nós conquistamos, né, e que incomoda muita gente, não é só, o que está em jogo não é só o acesso à universidade, é o que vem depois disso. Nós vamos lutar para que, em espaço de tempo muito curto, o corpo docente da universidade seja negro também. Nós vamos lutar para que esses meninos, essas meninas que hoje estão nas faculdades de Direito, que eles possam, sim, ser juízes, desembargadores, porque o judiciário é uma vergonha, né? O judiciário brasileiro é uma vergonha. Ainda ontem eu estava lendo uma matéria de como o judiciário trata os nossos meninos com desprezo, né? Então, o exemplo do menino lá no Rio de Janeiro, Rafael Braga, que está lá preso por nada, né? E o judiciário se recusa sequer a conversar e a repensar essa atitude. É porque eles têm um medo, como a sociedade é estruturalmente racista, então, qualquer coisa, qualquer movimento que projete a nossa altivez, a nossa autonomia, né? Isso faz com que o ódio racial se manifeste. Ou seja, o racismo no Brasil ele se manifesta quando tu começa a disputar os espaços de privilegiamento da elite branca brasileira, né? Uma das pautas importantes, né, do feminismo negro é a questão da nossa juventude, né? Tu que conversou com vários alunos, a gente viu estudantes, então, na universidade, mas uma questão importante para nós é pensar também os jovens que nem conseguem chegar, né? Porque perdem a vida. Então, tu também como uma mulher que vem da periferia, pode falar também sobre essa importante pauta, né, que é a vida dos nossos jovens. A Anistia Internacional agora, no Dia da Juventude, voltou a chamar a atenção do Brasil para esse problema, né, a morte, então, dos jovens negros ou o próprio encarceramento. E aí a gente lembra de novo da Angela Davis, né? Isso segue uma pauta importante, né? Sim, com certeza, porque é como a Reginete trouxe, né? Não podemos falar de feminismo sem falarmos da questão étnica, né? Quer dizer, o feminismo não nos representa, agora o feminismo negro já é uma outra questão, outro diálogo, né? E nessa questão da pesquisa, a gente acessou essa obra fantástica, né? Da Angela Davis, né? Que é o livro Raça, Gênero e Classe, e ali é muito sério, porque a gente vê que não é só a realidade nossa da diáspora, né? Dos que chegaram no Brasil com todas essas perdas, dos seus cortes. Não, isso está presente no mundo, né? O que as nossas mulheres, as nossas ancestrais viveram aqui, os Estados Unidos viveu, a África viveu, outros países também viveram. Agora, no Brasil foi muito pesado. A gente tem isso porque nós temos isso gravados nos nossos corpos, nós temos isso gravados nas nossas mentes e nós somos o resultado dessa diáspora, desse processo. E todas as pesquisas apontam que o jovem negro é o que tem sido o alvo da polícia, né? Quer dizer, em todas as esferas também a gente vem perdendo a questão. A mulher negra e o jovem negro são os que mais perdem em todos os espaços. A gente precisa dizer para essa comunidade o que são as cotas, porque muitas vezes eles acham que cotas é uma migalha, é uma parcela, alguma coisa que o Estado, a universidade vai te dar. E a gente tem isso muito tranquilo, dizendo que não, que cotas é uma reparação histórica, social, emergencial, porque nós não queremos cotas a vida toda. Estados Unidos teve cotas por quase 50 anos, né? Muita coisa mudou por lá, não vou dizer que acabou-se o racismo nos Estados Unidos, não é isso, mas assim, alguns resultados de mídia, de não consumir aqueles produtos e principalmente a eleição e reeleição de um presidente negro. Isso foi histórico, foi pontual e aconteceu, todos nós conseguimos viver isso. E aqui no Brasil, a gente tem poucos elementos referenciais negros para serem as pessoas que vão ser as importâncias para essa comunidade. Então, o que a gente precisa também, né? Não é
é criar ídolos, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de referências negras, de mulheres e homens negros que têm essa caminhada toda que não está no currículo, porque nós tivemos muitos referenciais negros brasileiros que não estão no currículo, não entraram no currículo. Então, os nossos jovens também não se conhecem. E se eles não se conhecem, eles entram numa categoria muito importante, que é a negação da sua pertença. Como que eu vou me conhecer mulher negra, periferia, se eu tenho vergonha porque o currículo não me vê, a escola não me vê, o professor não me vê, e o professor muitas vezes não se vê negro, não se vê descendente de negro ou de indígena, e tem essa dificuldade de dialogar com o seu aluno. Então, o que ele coloca lá é o senso da igualdade, não briguem porque vocês todos são iguais. E aí, um é negro e o outro é branco e se olha e diz, mas nós não somos iguais. E aí, não briguem porque vocês estão todos juntos. E aí, chega na hora, não só do espaço da merenda, não só do espaço da atenção do professor, e não estão todos juntos. Então, que igualdade é essa? Né? Da meritocracia, né? Então, que igualdade é essa que nós estamos falando em espaços que deveriam ter oportunidades para todos e não tem? E aí eles colocam para nós que ainda hoje, após 10 anos de cotas, que as cotas é entrar pelas portas dos fundos, é que os negros não têm condições, capacidade, e aí nós vamos desconstituindo esses tabus, esses preconceitos, dizendo, olha, para quem nunca entrou, uma janela, uma flechinha, tá bom, vamos entrar. E outra, não estamos falando aqui em capacidade, todos são capazes, estamos falando em falta de oportunidade, que acho que a Ginete trouxe muito bem, o mercado que não te vê, o mercado que passa, esses alunos nossos lá na universidade passaram como sujeitos invisíveis, invisibilizados, eles foram invisibilizados dentro de uma universidade que abriu cotas para incluir. Então, quer dizer, a gente leu, né, nós lemos eles no final da pesquisa como desbravadores, né? Então, a gente tem que questionar essas questões também, até o quanto a nossa universidade pública está preparada para nos receber, né? Para receber alunos negros, indígenas, gays, quilombolas. Claro que temos essa diversidade presente hoje pelas cotas. Há 10 anos atrás não tínhamos, mas ainda o que precisa ser feito, né, com essa política, precisa ser publicizado, o que precisa ser dito para que esses alunos recuperem a sua estima, porque eles chegam lá totalmente fragilizados, eles chegam lá totalmente inquietos, não sabendo que universo é esse, e muitas vezes não existe o departamento que deveria atendê-los, não se apresenta, não se mostra, eles saem nem sabendo que existe um espaço dentro da universidade que pode atendê-los, que pode dialogar, que pode ajudar, porque também trazem consigo os seus rótulos, né, de não posso dizer que sou cotista, vão me rotular também mais ainda, porque na URGS agora basta ser negro para ser cotista. A gente está tentando realmente dialogar com quem precisa das cotas, né? Explicar o que são essas cotas para que eles não cheguem empoderados, mas eles cheguem conscientes de que é uma política que não vai, né, vai dividir privilégios, vai dividir poder dentro da universidade, mas não vai tirar a sua negritude, não vai tirar a sua história, a sua memória. Ele precisa levar essa cultura para dentro da universidade. E a universidade precisa flexibilizar mais esse currículo para quê? Para que esses alunos se sintam sujeitos de direitos, né? Não é só sujeitos, é sujeitos de direitos. Se cotas é um direito e eu preciso acessar esse direito, bom, eu vou acessá-lo da melhor forma. Eu não vou entrar numa universidade cabisbaixa e sair dessa universidade cabisbaixa e invisibilizada. Eu vou acessar, vou usar essa cota e vou ingressar no mercado de trabalho depois que eu sair daqui, que eu estarei formado, também concorrendo com os que não são cotistas, no mesmo grau, no mesmo direito, porque tudo que eu precisava acessar lá dentro de conteúdo, eu consegui. E esses alunos provaram que tudo aquilo que vinham dizendo contra eles, que não iriam permanecer no mesmo curso, que eles iriam entrar e já não iriam se formar, eles em tempo hábil. Todos que eu entrevistei, eles permaneceram no mesmo curso, entraram e saíram do mesmo curso, na mesma área, e todos eles se formaram no seu tempo. Um ou dois ficaram 2 anos a mais, quer dizer, 2 anos a mais para nós não é muito tempo, né? Porque já esperamos muito tempo para ingressar numa educação de qualidade. Então, 2 anos a mais, para eles que ficaram esse tempo, não é muito, né? Então, acho que foi muito importante ter acessado esses alunos e também esse diálogo e vendo assim, como estão hoje, para onde eles vão, né? Como eles estão. Porque ninguém se preocupou, ou ninguém se debruçou ainda sobre uma pesquisa de acesso, permanência e empoderamento. E hoje nós já podemos ver esses alunos cotistas entrando prontos para iniciarem as suas pesquisas, né? Não estou dizendo que todos os cotistas têm que falar de negros, todos os indígenas têm que falar de indígena, não é isso. Mas essas histórias que ainda não adentraram no currículo, que não chegaram na universidade, elas precisam ser contadas por quem? Por esses sujeitos de direitos que estão lá.
né? E precisa ser contada de uma forma fidedigna, não de forma distorcida como vinha sendo contada até 2008. Muitos são os avanços, né, mas também os desafios que a gente tentou abordar aqui nesse programa Nação Especial sobre feminismo negro. A gente fica por aqui, mas no próximo programa a gente volta a abordar então esses desafios do nosso dia a dia aí de mulheres negras, enfrentando o preconceito, o racismo e as diferenças aí, as desigualdades de raça e de gênero.